Agora a gente vai para a terceira parte, que é a vida de maturidade cristã. Pessoa que já é madura, já é um adulto na presença de Deus, já pode comer carne, alimento sólido, que ela não vai se magoar, que ela vai aceitar, porque sabe que é a vontade do Pai. Jesus, sendo Deus, negou-se a si mesmo, negou a sua glória, fala lá na palavra de Deus. Ele renunciou à glória dele para fazer a vontade do Pai. Foi obediente até morte, morte de cruz. Então, o crente que está no nível 3, que é no Santo dos Santos, que já entrou, aonde o quê? Aqui no Santo dos Santos tem a Arca da Aliança. Em cima da arca, que é o propiciatório, é o lugar onde uma vez por ano a glória de Deus descia naquele lugar, como se aqui fosse o trono de Deus, e iluminava essa sala. Diferente daqui, no átrio, o que ilumina é o sol e a lua. No lugar santo é a menorá, que simboliza a palavra. Mas no Santo dos Santos, o que ilumina é a própria glória de Deus. Olha que intimidade maravilhosa. Quando você entra no Santo dos Santos, você já é considerado um crente maduro, que é guiado pelo Espírito Santo completamente, que é iluminado pela glória de Deus, que vive agora a perfeita vontade de Deus, né? Vive a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. É aquela pessoa totalmente sensível ao Espírito Santo. É aquela pessoa que não só vive da palavra, ama a palavra, se alimenta da palavra, mas que também vive uma vida de bastante oração, de bastante intimidade com Deus. Não é aquela pessoa que só pede, busca, mas é aquela pessoa que bate numa porta que está trancada, que só quem tem a chave é Deus para abrir os mistérios dos céus, os mistérios do reino de Deus. É aquela pessoa que busca conhecer a Deus e as suas maravilhas através da oração também, além da palavra. É uma pessoa considerada madura. Essa pessoa aqui, ó, o Espírito fala com ela, o Espírito Santo fala com ela no seu intelecto, no seu psique, no seu entendimento, fala com ela em seu coração, mas aí ela consegue transbordar no corpo dela. O átrio eu falei que simboliza o corpo. Essa pessoa que está madura, ela consegue transmitir através do corpo dela aquilo que o Espírito revela. Através do corpo como? Falando, anunciando, vivendo, atitudes, caráter, né? Toma posição, faz o que Deus quer, o que agrada a Deus, não tem medo, não é covarde, não retrocede para a margem porque já está em águas profundas, igual em Ezequiel 47. Já não quer saber do mundo, eu não quero saber de opinião, eu quero saber do que o Espírito Santo me revelar, do que o Espírito Santo fala comigo. Essa pessoa vive uma vida de oração, mas não uma oração onde só eu falo, mas é uma oração onde eu me calo e ouço Deus falando também. Essa pessoa ouve Deus chamando, sabe? Ouve a voz de Deus, seja no interior, seja fora, de maneira audível. Mas essa pessoa ouve e manifesta aquilo que ouve do Espírito Santo através do corpo. Sabe, irmãos? Eu marquei uns versículos aqui e é sério. Para concluir esse estudo, eu vou dizer para vocês que tinha uma igreja lá em Hebreus, que ela tinha aproximadamente, no livro de Hebreus vocês podem ler, essa igreja já tinha aproximadamente uns 10 anos de ministério, de igreja, só que o escritor aos Hebreus mandou carta para eles, advertindo-os. Vocês podem até ler no capítulo 6 de Hebreus. Por quê? Porque eles ainda não tinham amadurecido na presença de Deus. Eles ainda eram infantis, precisavam do leite, precisavam ainda aprender os rudimentos, os fundamentos do evangelho todas as vezes, porque eles sempre caíam, a fé deles sempre era abalada nos fundamentos ainda. Aí o escritor vai falar, toda vez eu preciso ficar falando os fundamentos do evangelho, vocês precisam amadurecer, eu não posso dar para vocês alimento sólido, porque vocês balançam na fé o tempo inteiro, vocês brigam por pouca coisa, vocês têm contenda entre vós, têm inveja, uns querem ensinar outras doutrinas que eu não vos ensinei, querem viver suas próprias vontades.
Então, o escritor aos Hebreus vai falar muito sobre a fé. Vai falar, a fé de vocês é fraca, não está alicerçada. Por mais que já faz anos que vocês estão na igreja, vocês ainda são imaturos, vocês ainda não cresceram na presença de Deus. Porque crescer na presença de Deus é prosseguir em conhecer a Deus para ficar 100% na presença de Deus. Para poder manifestar através do seu corpo que o Espírito Santo revela, o que a palavra revela. Então, eu digo para vocês que ser maduro na presença de Deus não é eu estar numa igreja 10 anos, 20 anos, mas é você se comprometer em permitir o Espírito Santo trabalhar na sua vida e te modelar e te transformar no ser que Jesus quer que você seja. A imagem e semelhança dele, ter a mente de Cristo. Nós não lemos Romanos 12:2? Renovai o vosso entendimento. É isso que Deus quer fazer conosco. Renovar a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir como Cristo é. O Espírito Santo quer fazer que nós sejamos também. Ainda mais, a pessoa que é imatura, ela manifesta através do corpo dela obras da carne ainda. Lá no livro, de 1 Coríntios, Paulo vai deixar claro que nós somos templo do Espírito Santo, proveniente de Deus, que nós não somos de nós mesmos, e fala que aquele que destruir o templo do Espírito Santo, que é o nosso próprio corpo, Deus o destruirá no último dia. Com certeza naquela igreja de Corinto estava havendo pecado de prostituição com o corpo, de imundícia com o corpo, de indecência. E a Bíblia vai falar no livro de 2 Coríntios que no dia do juízo nós vamos ser julgados diante daquilo, mediante aquilo que nós fizemos com o corpo. Então, o corpo ele deve obedecer o que o Espírito fala, o que o Espírito ensina, o que a palavra ensina. Porque no dia do juízo vamos ser julgados mediante as obras que fizemos no corpo. Olha que coisa interessante. Aí você pode falar assim para mim, mas é complicado, porque a palavra mesmo fala que o corpo milita contra a alma e o espírito o tempo inteiro. Isso é verdade. Em Gálatas... Gálatas capítulo 5, versículo 17, vai dizer sobre isso, que o corpo milita contra a carne e o espírito, querendo sempre fazer as obras da carne, enquanto o espírito está pronto. Por quê? Porque em Ezequiel vai dizer que quando nós aceitamos a Cristo, quando nós aceitamos a vontade de Deus, a gente tem uma nova mente, um novo coração. A gente é transformado no espírito quando a gente aceita Cristo. Só que o corpo continua velho. Porque, igual eu falei, existe o processo de salvação, que é a justificação, a santificação e a glorificação. Só que a glorificação, que é a terceira parte do processo da salvação, só vai acontecer na segunda vinda de Jesus, onde receberemos um novo corpo glorificado, né? A palavra de Deus diz que na vinda de Jesus, os mortos ressuscitarão primeiro em um corpo glorificado, em um corpo novo. E nós que estivermos vivos, se estivermos vivos, seremos transformados em um abrir e fechar de olhos. Então o nosso corpo é o velho ainda. Então o velho não aceita o novo. O velho vai militar contra o novo o tempo inteiro. Mas a Bíblia também vai dizer que o Espírito é quem coloca o desejo em nós de fazer o certo. E é Ele quem nos conduz através do nosso corpo a fazer o certo. Só que há um detalhe. Existe algo muito importante na presença de Deus, que se chama livre-arbítrio. O Espírito Santo não faz nada na nossa vida se nós não permitirmos. Nós devemos permitir que o Espírito Santo trabalhe na nossa vida e através da nossa vida. A gente tem que dar liberdade para Deus trabalhar em nós. Temos que ter um coração de carne, um coração quebrantado, não um coração duro que impede Deus de trabalhar. Porque se nós tivermos um coração duro, nós seremos condenados. Nós seremos condenados no último dia. O pecado que Deus mais condena é adultério? Não. É a mentira? Não. É a avareza? Também não. A prostituição? Não. O pecado que Deus mais condena é a dureza de coração. É uma pessoa rígida que não dá ouvidos à voz de Deus. Por isso que lá no capítulo 2, 3 de Apocalipse, existem 7 cartas para 7 igrejas. E o que o Espírito Santo diz em todas as cartas é:
Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Aí ele dá bastante promessas aos que vencer. Por que ele fala isso 7 vezes? Porque o ser humano às vezes tem um coração duro e não quer dar ouvidos ao que o Espírito diz. Já pensou? Quem se prostitui, quem mente, quem rouba, quem faz tudo de errado, pode ter perdão se arrepender. Porque pode se arrepender se ouvir a voz de Deus. Mas se você não faz nada dessas coisas, mas quando Deus quer falar com você, você endurece o coração, aí fica complicado. Então, o convite que eu faço para você, deixa Jesus trabalhar no seu coração. Ouça o que o Espírito diz, amadureça, seja um crente que seja iluminado pela glória de Deus, manifeste através do seu corpo o que o Espírito diz aqui no seu interior. E ser perfeito na presença de Deus, sabe o que é? É amar como Deus ama. Porque, igual eu falei no vídeo anterior, antes o mandamento era amar ao próximo como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Mas Jesus deu um novo mandamento lá em João capítulo 15. Ele falou assim, ó, vocês devem amar como eu vos amo. Então, amar agora como Deus ama. Quem se aperfeiçoou já na presença de Deus, já está maduro, independente do que aconteça na sua vida, das circunstâncias, daquilo que façam com você ou façam por você, o amor que você tem que ter é o amor que Deus tem. E essa é a parte mais, difícil de ser trabalhada em nós. Mas é possível se você permitir que o Espírito Santo trabalhe na sua vida. Então, não seja 30%, nem 60%, busque ser 100%. Aí falam assim, mas é impossível ser 100% na presença de Deus. Não é impossível, porque Jesus falou para os discípulos, para Deus nada é impossível. Nada é impossível. Ele quer manifestar a glória dele para você. Não é para fulano, nem para Bertrano, nem para ciclano. Ele quer mostrar a glória dele para você. Ele quer que o seu corpo demonstre a presença dele em todo o tempo. Gente, eu vou parar por aqui. Eu espero que esse ensinamento tenha edificado vocês. Se houver alguma dúvida, pode nos mandar no WhatsApp, tá? Eu vou pôr aqui no vídeo o número do WhatsApp para vocês que quiserem tirar dúvidas sobre a palavra de Deus. E também eu já quero deixar o convite para quem quiser fazer uma visita na nossa igreja, que fica ali no bairro Ribeirão, Igreja Só o Senhor é Deus, Pastor Simeão, Pastora Taimara. Fique à vontade, culto lá sábado e domingo às 7h30. Lá também nós vamos começar um estudo bíblico que é do discipulado para pessoas que querem avançar na intimidade com Deus, querem amadurecer na presença de Deus e querem se batizar, declarar a sua fé publicamente. A gente vai dar um cursinho de 8 aulas e logo após esse cursinho, os irmãos já vão, receber o batismo nas águas para maturidade espiritual para a glória de Deus, tá? Aí quem quiser, vai nos fazer uma visita. E também pode entrar em contato para tirar dúvidas sobre a palavra de Deus, porque estamos aqui para isso.